Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 26. E começamos esse texto nesse contexto maravilhoso, porque o capítulo 10 é um ápice de portas que se abrem. Ele vem o tempo todo, até aqui, o autor aos Hebreus vem até o tempo todo dizendo como Jesus é superior. Como ele é superior aos anjos, como ele é superior a Moisés, como ele é superior à lei, como ele é superior enfim, como ele é do sacerdócio, ele é superior ao sacerdócio levítico, ele é sumo sacerdote que pode se compadecer conosco, mas não é segundo a ordem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como Cristo é superior, como tudo. E outra, o sacrifício dele, ele entrou no templo perfeito, não feito por homens, mas no templo perfeito que está lá, na presença de Deus, está sentado à destra de Deus e intercede por nós. E nós temos esse sumo sacerdote que se compadece de nós. Então o capítulo 10 termina nisso, e nisso ele convida a todos se aproximar de Deus, a correr para os braços, né? Acheguemos-nos com intrepidez, vamos entrar na presença de Deus, não fique com medo de Deus, não fique com medo de entrar na sua presença, não assuste com o grande amor que ele tem para conosco, não, vamos entrar, vamos viver, vamos estar na presença dele, vamos ter o nosso coração lavado, purificado, vamos guardar firme a confissão da esperança, não vacilaremos, não somos vacilões, nós somos firmes, nós perseveramos, nós somos daqueles que estão arraigados e alicerçados na palavra. Ele está convidando, e mais, fala que nós temos que nos preocupar e nos irmanar com os nossos irmãos preciosos, e não nos deixar de congregar, como é costume de algumas pessoas. Até hoje a gente vê muitas pessoas deixar, não vou na igreja mais não, não sei, não, nós não somos desigrejados, nós somos da comunidade, nós somos do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós temos que nos automotivar, motivar os nossos irmãos e sermos motivados, porque o dia do Senhor se aproxima, o dia do Senhor está chegando, e nós temos que estar lapidados para nos apresentarmos a Ele, eu diria, pedras preciosas, o Senhor trabalhando na sua vida, na minha vida. E aí, no versículo 26, ele arremata, dizendo, ele começa com eis a razão, por quê? Olha o versículo 26, vamos ler? Lê comigo, abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 10, versículo 26, que diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Bom, o texto está em sintonia. Quando ele vem dizendo, consideremos-nos, guardemos firmes, entremos na presença, tenhamos pleno coração, certeza de fé, sincero coração, não hipócrita coração. Quando a gente, ele convida para fazer isso, o não fazer, o não ir, o não entrar, é pecado. E o pior, é pecado voluntário, é pecado que a pessoa quer pecar. Por exemplo, querido, você pode entrar na presença de Deus, vem. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fala. Um convite de Deus para a gente. Quando a pessoa não entrega o coração a Jesus, quando a pessoa não vem a Jesus, não vai ao Pai, quando nós não nos dobrando, quando nós não invocamos o seu precioso nome, quando nós deixamos Deus de lado e vivemos como queremos viver, isso é pecado. Isso é pecado. Quando a gente, então, não medita na sua palavra, quando a gente não ora, quando a gente não fala com ele, quando a gente não ouve a sua voz, não lê a sua palavra, não medita, não interage, não deixa permanecer e interagir e entrar dentro de nós para que a gente não peque, né? Aprender a palavra, escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ora, bolas, quando eu não busco e não vou por esse caminho, isso é pecado. Quando eu não me aproximo dele, quando eu vivo longe dele, ou quando eu me aproximo, mas não com sincero coração, isso é pecado.
aquilo que a gente vai fazer, mas o coração não está limpo, purificado, isso é pecado. Quando a gente é vacilão, isto é, não guarda a confissão da esperança, quando a gente não crê que aquele que fez a promessa é fiel, isso é pecado. Quando a gente não considera uns aos outros, quando a gente não cuida um dos outros, quando a gente não se preocupa com o próximo, quando a gente não se preocupa com o nosso irmão, quando a gente não se preocupa com os outros membros da igreja, para nós estimularmos esses nossos irmãos, esses nossos queridos, motivá-los para caminhar com o Senhor, quando a gente não ajuda outros que estão aí por aí desorientados, sem um corpo, sem uma igreja, sem uma comunhão, quando nós não ajudamos, isso é pecado. E é pecado voluntário. Por quê? Porque eu sei que é pecado. Quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de fortalecer as mãos uns dos outros, isso é pecado. Interessante como pecado aqui não é uma descrição daquelas coisas, como se diz, terríveis, não, escabrosas, né? Aqueles pecadões, como se existisse pecado. Não. Aqui o pecado começa no medo, no afastamento, na ausência, no deixa para lá, no ignorar, não dar ouvidos à voz do Senhor. O pecado começa aí. O pecado começa aí. Na incredulidade, né? Na idolatria, na dureza de coração. E aí tudo que gira e roda em volta de nós, mesmo que tenha flores, mesmo que pareça aprazível, cheio de coisas, mas como é bom, agradável. Agradável a quem? Se eu estou afastando longe. E aí o autor agora dá uma puxada, uma travada, ele diz assim, olha, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Como assim? Como assim? Bom, em primeiro lugar, não resta sacrifício porque o único caminho, a única verdade, a única vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele me disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Então, se eu não quero caminhar com Jesus e eu quero viver deliberadamente no pecado, no afastamento, na indulgência, na ignorância, eu quero viver na prática desenfreada dos meus prazeres, eu quero viver segundo o curso desse mundo, quando eu quero viver isso, eu estou automaticamente afastando Deus da minha vida, e a Bíblia diz que isso é pecado deliberado e não resta sacrifício. Por que não resta? Porque só tem Jesus. Só tem Jesus. Lá em Atos diz, não há um nome, nem no céu mais, nem na terra, nem debaixo da terra, nem entre os mortos, nem entre os vivos, nem nos celestiais. Nenhum nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não há outro nome. Não há outro nome na terra. Não há outro nome daqueles que já tenham passado pela terra e já estão na morte. Não tem salvação em Buda, não tem salvação em Maomé, não tem vida eterna em Confúcio, não tem vida eterna em Allan Kardec, não tem vida eterna em... Não tem. Não tem vida eterna, não podem dar vida eterna. Não há outro caminho que conduza à eternidade com o Pai, a eternidade preparada para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só é possível usufruir disso a partir de um
Jesus, o caminho. Mas se eu não quero Jesus, se eu não quero me aproximar dele, se eu não quero entrar na sua presença, Santo dos Santos, porque estar na presença de Jesus é Santo dos Santos. Você tem que tirar a sandália dos teus pés. Você tem que dizer, Senhor, eu quero ser como tu. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pedro diz, sede santo como o Senhor teu Deus é santo. O Senhor é o nosso padrão, Ele é o paradigma, Ele é o modelo para você e para mim. Ora, não posso querer Jesus, não posso ser de Jesus. Querer até você pode, mas às vezes você quer Jesus, mas também quer viver em pecado, quer viver longe, quer usufruir do poder dele, do cuidado dele, mas você também quer viver, sabe, na dança do crioulo noivo. Você quer viver de qualquer maneira. É o samba louco. Não dá. Não dá para você, eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas eu ainda vou continuar aqui no meu adultério. Não dá. Não dá. Não dá para você querer e dizer que vai para a vida eterna se você não se aproxima com sincero coração. Não dá. Não dá. Há umas listas que Paulo faz de pecados escrachados, que diz assim, não herdam a vida eterna. Não dá para eu ser de Jesus e ter de Jesus e viver na idolatria. Não dá, porque a idolatria é você tirar Deus do centro, da prioridade da sua vida. E qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, isso passa a ser idolatria, entende isso? Porque a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e justiça. Se você bota Deus de lado e bota qualquer outra coisa no lugar, qualquer coisa, pode ser assim, o teu filhinho, pode ser o teu dinheiro, pode ser uma imagem de escultura, pode ser o teu santo de devoção. Qualquer coisa que você coloca e você devota, e você honra, e você trabalha, e você se gasta mais do que é o Senhor nosso Deus, isso passa a ser idolatria. Então, necessariamente, não tem a ver apenas com imagens de esculturas, essas coisas todas. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com quem te domina, ou a quem tu amas, a quem de fato você honra. Ora, as bolas, não há mais nenhum tipo de perdão de pecados, porque o único que fez isso uma vez para sempre chama-se Jesus Cristo, o Cristo. Ele veio, ele deu a sua vida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto a antiga aliança fazia lembrança do pecado, em Cristo Jesus ele tira o pecado. Ele apaga, ele paga, ele rasga o escrito de dívida. É completamente diferente, ele justifica. Como posso eu, pelo qual sou a causa de ele ter morrido, sofrido, como posso eu, que vivia em pecado, como posso eu, que vivia na minha ignorância, na minha religiosidade, na minha idolatria, nos meus prazeres, como posso eu, que agora conheço a Jesus, como posso eu, como pode você, como pode uma pessoa se dizer cristã e viver na prática deliberada do pecado? Como pode? Bom, tem gente que tenta, tem gente que faz. O problema é que aqui diz que se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, ninguém mais pode fazê-lo. Ou você volta para Jesus
e se prostra e se arrepende, bate no peito e chora, e se de fato se arrepende, ou, diz o versículo 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ou nós nos voltamos e nos prostramos diante da cruz e confessamos e arrancamos e fazemos morrer a nossa natureza terrena, ou o que resta é um fogo, um juízo, um susto. Como é impressionante como nós começamos a enfrentar e a ter tanto medo do juízo. Eu vi várias pessoas nesse período de Covid, eu vi várias pessoas num pavor noturno, num pavor da morte. Eu tinha até medo de perguntar, você tem certeza da sua salvação? Eu às vezes dava vontade de perguntar. Você tem certeza ou o que você tem é um fogo, um medo de juízo? Vai chegar a minha vez. E como é que eu vou me apresentar diante do Cordeiro? Como é que eu vou me apresentar diante do Pai? Quando alguém conhece a verdade, mas ela teima, ela insiste em viver na prática deliberada do pecado, o que resta é essa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Qual é a saída de muitos? Não é uma saída, mas para amenizar a consciência, para amenizar a expectação horrível, então eles negam. Eles negam a validade da palavra, eles negam a autoridade da palavra, eles negam a autenticidade da palavra, eles negam a presença do Espírito na palavra. Porque se esta palavra é a palavra de Deus, uau! Você já imaginou aquelas pessoas que não creem, não acreditam, ou até acreditando, mas desobedecem, vivem na esbórnia, e de repente a trombeta toca. O dia do Senhor chegou. Já imaginou? Já imaginou o horror? O horror que será para aquelas pessoas que trocaram Deus por qualquer coisa, trocaram a palavra por qualquer coisa desse mundo? Você já imaginou? Porque nada nesse mundo se compara àquilo que Deus tem preparado. Aliás, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Eu sou dono, eu agora posso dizer, arregala a alma, posso usufruir dos prazeres, porque agora estou abastado, estou rico, estou bem, esse e outro. Ganhou o mundo inteiro, que bom, perdeu a alma. E aí vem e foi, e para quem foi? Para quem será? Você já imaginou a vergonha, a decepção, o horror? Não há. Quando alguém rejeita Jesus, rejeita a sua palavra, rejeita, porque não resta nenhuma outra salvação. Só resta juízo e fogo. Vingador, consumidor. E aí o autor vai dizer o seguinte, no versículo 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso está lá em Deuteronômio 17:6, Deuteronômio 19:15. Isto é, se a pessoa desobedecia à lei de Moisés, que era a sombra das coisas que haviam de vir, né? Se alguém desobedecia à lei de Moisés, tinha 2 testemunhas, essa pessoa era morta.
E aí o autor fala no versículo 29, de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno, castigo digno, justo, aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Já pisou com o calcanhar? Imagina que você quer o calcanhar, né? E você fazer assim. Ó. Eu não quero Jesus. Jesus é muito bom, mas o teu padrão é muito alto, eu não quero te obedecer. Calcou. Desprezou. Não quero este caminho, não quero esta palavra, não quero viver, não quero obedecer, eu quero continuar aqui, porque esse pecado me agrada, esse pecado me traz prazer. Esse pecado, aí não é pecado, é porque eu sou assim, é assim, querido, mas a Bíblia fala que isso é pecado. É assim. Qual o mais severo castigo? Aquele que calcou. Pegou a palavra, pegou o nome, pegou a verdade e pisou. Ele calcou, e diz o versículo 29, e profanou o sangue da aliança. Você, todo mês, nas igrejas evangélicas, todo mês, você tem um culto de ceia, né, chamado Santa Ceia. E no culto de Santa Ceia, geralmente, a gente lê algum dos textos que diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É a aliança que ele fez comigo e contigo. Já imaginou? E aí você diz: eu quero. Mas as pessoas profanam. Você toma a ceia de uma maneira indigna. Em Coríntios, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então toma o cálice como pão. Porque quem come, bebe indignamente, sem discernir o corpo e o sangue nesse ato físico, sem perceber e sem valorizar a aliança do sacrifício. Quer dizer, Deus fez uma aliança de sangue conosco, eu dei a minha vida por você, eu perdoei os seus pecados para você viver comigo, para você voltar para o Pai. E você não quer voltar para o Pai, e você não quer caminhar na sua presença, e você não quer entrar no Santo dos Santos, você não quer se aproximar dos irmãos, e você não quer fazer o bem, e você não quer estimular os outros ao amor e às boas obras, você quer viver no ódio, na amargura, e de uma vida torta. Isso é profanar. Tem muita gente profanando o nome do Senhor Jesus e a aliança do Senhor. Qual é o castigo para isso? Agora, não sou eu o castigador, né? O joio e o trigo crescem juntos, mas no dia da ceifa, o Senhor vai separar. Ele, o reto. Ele vai separar o joio do trigo. E o joio é aquele que denorex, aquele que parece, que faz, que vive, que quer, mas o coração dele está cheio de Satanás. Parece Ananias e Safira. O coração foi ficando cheio de Satanás, mesmo nas coisas religiosas, num ato de oferta, num ato de sacrifício. Algo movido pela mentira, pela hipocrisia. Isso é profanar o sangue da aliança. É profanar o sangue da aliança quando você troca o Senhor por qualquer outra coisa.
ou quando você mistura coisa santa com coisa podre. Quanto mais severo o castigo esse que profana, que calca, que profana, isto é, quer viver deliberadamente em pecado. Deliberadamente eu quero fazer isso. Você sabe que, claro que você sabe, que todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós estamos fadados ao erro. Todos nós podemos, até num ato de boa vontade, errar, pecar. Ofender quando a gente queria tratar bem. Todos nós podemos fazer isso, todos nós sabemos disso. Outra coisa é eu dizer, e é eu pensar, eu vou lá e vou praticar aquilo. Outra coisa é você deliberar que quer viver na ausência, na falta de comunhão, na falta de corpo, na falta de igreja, na falta de Jesus, na falta de estar na sua presença. Você delibera. Aqui, ó. Você pensa e determina que não quer e que não vai fazer. Não é hora. Quem sabe mais na frente. E você nem sabe se vai ter frente. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, seria se na lei pesada, 2 testemunhas provando que você era desobediente, você era morto. Quanto mais rigor, mais severo o castigo, calcou os filhos, o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de nós, vem de Deus. E é gente que abomina, gente que abandona, gente que não quer saber mais. Que terrível! Não quero mais saber do Espírito, então vai acalando a voz do Espírito, vai entristecendo o Espírito. O Espírito vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele não dá mais voz ao Espírito. E o Espírito, que é santo e que fala a verdade em amor e santidade, a pessoa vai dizendo, você é mentiroso. Ah, Espírito Santo, você é mentiroso. Isso é blasfêmia. É ultrajar o Espírito. É não dar ouvidos e é dizer que aquilo que ele testifica, que ele ensina, não é digno de crédito. Maior é aquele que está em nós do que está no mundo, diz a palavra, falando do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é consolador. Que o Espírito Santo ele traz a presença do Pai e do Filho em nós. Que o Espírito Santo é de poder, de amor e de moderação. Que o Espírito Santo é selo, garantia de que nós somos dele, somos eternos, filhos de Deus. Ele nos comprou e o Senhor vem buscar o seu Espírito. Esse Espírito, quando ele vier, o Espírito sobe. E quem tem o Espírito sobe junto. Somos dele. Mas aí a gente não valoriza. A gente não dá crédito. Quanto severo castigo merece aquele que calca o Filho de Deus, a sua mensagem, seu sacrifício. Profana, porque quer misturar coisa santa com coisa podre. Quanto mais severo aquele que ultraja
o Espírito merece. Ora, nós conhecemos aquele que disse, versículo 30, a mim pertence a vingança, não pertence a mim, homem, mas ao Senhor. A mim pertence ao Senhor. Outra vez diz, versículo 30, o Senhor julgará o seu povo. O julgamento de Deus começa na casa de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Eu gosto de pensar que nós estamos nas mãos de Deus, né? É bom, porque a gente pensa assim, Ele nos ampara, Ele nos protege, Ele nos ama. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai brigar com a mão poderosa de Deus? Ai, como é bom estar aqui nas mãos de Deus. Ou como é bom estar debaixo da poderosa mão de Deus, né? Sujeitai-vos diante do Senhor, entrar aqui na poderosa mão de Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá. Fugirá não porque nós somos lá grande coisa, mas porque a mão de Deus está vindo. Ai, como é bom estar nas mãos de Deus, debaixo das mãos de Deus, como é bom. Mas aqui o autor fala de uma outra faceta. É que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você imagina? E aqui cair significa o Deus vai vindicar. Vai fazer a justiça. Porque outrora nós estávamos presos aos nossos pecados, porque outrora nós estávamos vendidos à escravidão, porque outrora nós estávamos completamente impossibilitados de fazer o bem, de amar, de voltar para Deus. Mas agora o próprio Deus abriu, escancarou, rasgou o véu, enviou o seu único filho, unigênito, legítimo, o amado de sua alma. Ele enviou seu filho para morrer por nós, completamente indignos, pecadores, escravos, defuntos, mortos. Para podermos voltar para Ele. E o que nós temos visto é um monte de crentes, ou pessoas que se dizem crentes, vivendo uma vidazinha medíocre, uma vida podre. As igrejas até com medo de falar sobre disciplina. Já não se fala mais em disciplina na igreja. Porque cada um, sabe, Miguel, todo mundo peca, então cada um vai tomar conta. E aí nós não nos preocupamos, se nós não julgamos a nós mesmos. É o mundo que nos julga. Hoje nós estamos sendo julgados pelo mundo. É pastor que vai para a cadeia, é o outro que é preso, é fulano que não sei o quê. É gente que se vende, é gente que se corrompe. É gente que vive no adultério, na esbórnia. Nós estamos vivendo um tempo difícil e a gente não percebe, não vê o tamanho do sacrifício do Pai, ao enviar seu único filho para que nós, pobres, podres, fôssemos resgatados da nossa maneira fútil de viver. E ele diz, venham, aproximem-se, entra no Santo dos Santos. E o que as pessoas fazem? Rejeitam, afastam. Deixa para lá, para da frente, daqui um pouquinho eu vou falar de Jesus, daqui um pouquinho eu vou contribuir, daqui um pouquinho eu vou ser parceiro da obra missionária, daqui um pouquinho eu vou entregar os meus dízimos e ofertas, daqui um pouquinho eu vou demonstrar que eu sou generoso, daqui um pouquinho eu vou perdoar, daqui mais na frente, quem sabe, no ano que vem, aqueles votos finais de ano, né?
Nesse ano eu vou ser diferente. Então sempre há um outro ano, então no ano que vem. E se o ano que vem não chegar? Como é que vai ficar? Então agora, percebe que Deus vai vindicar a partir da maneira como as pessoas desprezaram, desonraram, calcaram, profanaram, ultrajaram o Espírito. É a partir disso que o Pai vai vindicar. Horrível coisa cair na mão do Deus vivo, daqueles que simplesmente desprezaram a palavra da graça. Palavra da graça. Tem gente que quer fazer coisas boas, e nós fomos salvos para fazer coisas boas. Mas tem gente que acha que fazendo coisas boas vão ganhar medalhazinhas, vão ganhar algumas coisinhas que vão dar a eles um upgrade, no sentido de, através daquelas boas coisas que eu faço, porque eu não roubo, eu não minto, eu não isso, aquilo outro, sei lá, que mais, aí inventa um monte de coisa, porque eu saio de noite para dar um pão, uma esmola ou qualquer outra coisa. Eles acham que com isso eles vão conquistar, merecer alguma coisa de Deus. O problema é que não se preocupa com o Filho de Deus, não se preocupa com o Espírito de Deus, e não se preocupam em profanar o sangue da aliança, profanar o que Jesus Cristo fez por nós. Eu fico imaginando aquelas pessoas que participam da ceia e levantam o cálice. Algumas igrejas, aquele que ministra, que bebe sozinho, mas olha, ele bebe sozinho, é um negócio impressionante. E depois ele tem problema de qualquer coisa. Sei lá. De uma vida pária, né? De uma vida entregue aos prazeres. Imagina, você participa e vive na prática deliberada do erro, do pecado. Uma coisa é você pecar, vou repetir, uma coisa é você pecar, porque você escorregou, porque você não abriu o teu olho, porque você não prestou atenção, e aí, de repente, caiu na cilada, isso é uma coisa. E aí você chora, se arrepende. Miserável, homem que sou, como é que eu fui fazer uma besteira dessa, como é que eu fui ferir os meus companheiros, a minha companheira, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, ou sei lá, a sociedade, qualquer coisa. Você reconhece que, pronto, pede perdão, ou a graça te alcança. Outra coisa é você achar que você pode viver fazendo o que você faz e que Deus não está vendo. Deus está de olho em mim, Deus está de olho em você. E a graça que nós alcançamos sem merecimento não pode ser ultrajada. E o Espírito Santíssimo que foi derramado não pode ser desobedecido ou afrontado, nem entristecido, nem apagado. Nós precisamos ser cheios dele. Quando não somos cheios dele, isso é pecado. Fiz tudo isso por ti, querido, disse o Senhor, eu diria o hino. Fiz tudo isso por ti. Que fazes tu por mim? Senhor nosso Deus, que difícil nesta noite chegar até aqui. Senhor, o Senhor abriu um novo, vivo caminho para nós vivermos uma vida abundante.
Oh Deus, não permita que nós ultrajemos, profanemos tão precioso amor e tão tremendo sacrifício. Oh Pai, tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia de nossas vidas, e aviva a tua obra. Derrama, Senhor, teu Espírito e aviva a tua obra e faze-a conhecida no decorrer dos anos. Acorda, desperta o teu povo. Ó Santo Espírito, visita agora cada um que nos ouve. E derrama a tua graça, teu perdão, teu convencimento. Assim nós te rogamos, porque nós queremos viver junto a ti, para a glória do teu santo nome, para o nosso bem. Assim nós te rogamos, vem sobre nós a tua bondade e o teu perdão. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Ore por nós. Ore pela missão Projeto Zero, pelos nossos missionários, pelos trabalhos, pelos campos. Ore para que Deus levante obreiros, gente que quer se aproximar do Senhor Jesus, viver na sua presença, proclamar o seu reino. Ore para que Deus levante mantenedores, parceiros da obra. Ore para que Deus faça algo novo e que Deus não nos permita, que Deus nos sustente a cada um, para que a gente possa viver em plena santidade, em plena graça, na presença dos irmãos e na presença do nosso Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí nos comentários. Se você que também quiser, daqui a um pouco esse vídeo vai estar no YouTube, você pode espalhar isso para quem você quiser. Entra lá na nossa página e assim espalha. E aperta o sininho lá, faz com aquelas coisas todas, né? Que Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus assim o permitir. Amém.